Força total. Pessoal, beleza? Acho que a gente já pode começar aqui e vamos lá, né? Bora mandar ver aqui, né, que trazer algumas coisas para vocês aqui. Eu fiz algumas anotações aqui bem especiais e acredito que tudo que eu for falando aqui, vocês podem aí trazer, participar aí dessa live comigo, tá? Expresse aí os seus sentimentos através dos coraçãozinhos aí, eu quero ver a participação de vocês aqui nessa live, beleza? E pra gente começar aqui, eu quero me apresentar porque tem algumas pessoas que chegaram aí no meu perfil, né, e eu não tive a oportunidade às vezes de me apresentar ou ainda não me conhece através das lives aqui, então vamos lá e eu quero mais uma vez dar boa noite a todos vocês que estão aqui, agradecer já desde já a presença de vocês e me apresentar. O meu nome é Jonathan Mazetti, eu sou psicólogo e a minha experiência, a ênfase do meu trabalho hoje é psicologia de casal, ok? Eu tenho me dedicado aí aos meus estudos, a minha formação, os meus atendimentos em relacionamento de casal, ok? E eu estou na linha sistêmica. A linha sistêmica é uma linha de abordagem aí que tem todo um princípio de casais, de famílias aí, de analisar as famílias e os relacionamentos, e eu acho isso fantástico, beleza? Mas quando a gente fala de relacionamento, bom, os casamentos, né, em sua grande parte, eles encontram-se enfraquecidos, alguns marcados aí por questões financeiras, com brigas frequentes, principalmente quando chega o cartão de crédito, que estourou o limite com as blusinhas ou com o novo equipamento, o novo acessório aí para o carro. Hoje, alguns homens escolhendo os videogames, os novos jogos ou a tecnologia, né? Ou quando o marido ou a mulher precisa comprar algo e não tem dinheiro. Então hoje também é uma situação bem crítica aí que tem abalado alguns casamentos ou muitos casamentos, vamos dizer assim. E ainda a falta de intimidade, né? E de conexão emocional, aquela mulher que se sente sozinha emocionalmente, o marido que não sabe como criar uma conexão com a mulher depois de alguns dias ou semanas aí sem uma intimidade, fora os problemas de infidelidade que dispensa até os comentários aqui. De uma certa forma, muitos casais se dão bem, mas sempre tem alguma área que precisa de atenção ou precisa de dar uma melhorada. Muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar a resolver esses problemas. E alguns até falam que se já tentaram de tudo e que não tem mais jeito. A minha ideia aqui é, sabendo disso, sabendo que vocês às vezes já tentaram muitas coisas, já fizeram muitas coisas, a minha ideia dentro dessa live, eu quero que você saia daqui pronta, com um entendimento claro sobre como o outro funciona. Eu quero que você saia dessa live com um olhar apurado sobre como o seu marido ou a sua mulher age naturalmente. Eu quero que você aprenda, de fato, a melhorar o seu relacionamento como uma pessoa madura, sem histerias, sem agitações, sem brigas. Eu quero que a partir de hoje você age de maneira cirúrgica para resolver qualquer divergência dentro do seu lar, no seu relacionamento. E aí eu quero então trazer para vocês aqui o material que eu preparei aqui com muito carinho e fiz algumas anotações aqui e eu quero trazer para vocês, ok? Então vamos lá. Eu tenho acompanhado aí algumas estatísticas e os números, eles sempre nos assustam ou nos preocupam no sentido de eles vão aumentando, o tempo vai passando e parece que as coisas continuam ainda um pouco atoladas, vamos dizer assim. E, por um lado, é ruim o dos números, mas por um outro lado é muito bom, porque através desses números a gente tem um parâmetro, a gente consegue, de alguma forma,
quantificar ou qualificar isso e trazer soluções para vocês, ok? E aí eu anotei algumas estatísticas aqui e eu quero passar para vocês terem noção de como estão os números. Acredito que alguns de vocês até saibam. Mas eu fiz um levantamento aqui das maiores causas de separação. Veja bem, ainda está no topo ou entre as maiores causas a infidelidade. 27% das separações, isso aqui é uma pesquisa de 2018, 2019, mais ou menos, essas pesquisas. 27% das separações é por causa da infidelidade. Infidelidade, galera, a gente precisa ter em mente que ela é uma quebra de contrato, uma quebra de alguma coisa que foi combinada e por a infidelidade do outro, esse contrato foi quebrado, ok? A segunda coisa que eu anotei aqui é a tal da incompatibilidade de gênero. É que eu juro para vocês que eu não entendo isso aqui. Por quê? 29% das pessoas separam por incompatibilidade de gênero. Aí eu te pergunto, quais são essas incompatibilidades? As diferenças podem ser relacionadas a valores, metas de vida, opiniões políticas, religião e entre outros. Beleza. Agora eu quero que você me diga aqui o seguinte. Como que alguém casa com alguém que esses valores são incomuns ou que não cola no namoro? Me diga. Olha para você ver o quanto que as coisas, o tempo tem mudado as relações. Antigamente as pessoas namoravam para se conhecer, noivavam e casavam. Então quando você casa, ou você casava no tempo anterior, você já conhecia a pessoa. Ou seja, se você conhecia os valores dessa pessoa, você conhecia os princípios que essas pessoas tinham, e daí você escolhia casar. Hoje, 29% das pessoas, pesquisa atual, essa aqui 2019, do finalzinho de 2019, as pessoas separam por incompatibilidade de gênero. Ou seja, como que você casa com a pessoa e não percebe essas diferenças? Está sendo rápido demais? A gente está indo morar com as pessoas ou casando sem conhecer elas. E aí, no casamento, a gente vai descobrindo que as coisas não são como a gente gostaria que fosse. Olha que interessante. Tem um livro, e depois eu indico muito a leitura dele, fala assim que o divórcio começa no namoro. Por que isso aqui é verdade? Porque muitas das vezes no namoro as pessoas dão sinais que alguma coisa não vai bem ou que alguma coisa é incompatível, e no namoro, talvez por questões da paixão, a gente comece ou a gente ignore alguns sinais. Muitas pessoas que vêm ao meu consultório, elas verbalizam isso aqui na sessão, que achavam que depois do casamento as coisas iam melhorar ou iam mudar. Cuidado, pessoal, muito cuidado, porque as coisas, depois que você casa, a tendência é que isso piore, ok? Porque é um potencializador. Pensa se você está namorando. Se você está namorando e aí você briga com o namorado, cada um vai para sua casa, né? Você fica ali 2, 3 dias sem se ver, e aí quando você vê, já perdoou, alguma coisa assim. E aí, quando você volta, você já volta em paz. Mas no casamento, não é assim, nem sempre é assim. Pessoal, se vocês estiverem percebendo a minha voz um pouco fanha, é porque eu estou chegando ao fim de uma gripe, tá bom? Mas eu estou aqui firme aqui para passar conteúdo para vocês. Abraço, Aline, obrigado aí pelo comentário. Então, preste atenção. Tome muito cuidado com isso, porque no casamento, brigou, a cama é a mesma. No casamento, brigou, a casa é a mesma. Não tem como você, não, eu vou fugir. Não, eu vou... Alguns falam, eu vou dormir no outro quarto ou no sofá. Galera, isso aí não é a vida de adulto não, beleza? Adulto senta, conversa, resolve. Ok? É lógico que a gente vai falando mais algumas coisas que vocês vão percebendo aqui. Um terceiro
fator aqui que causa muitas separações também são os problemas financeiros. Eu comecei falando aqui de quando a gente começa uma briguinha, uma discussão ou um divórcio, pode começar nas questões financeiras. Olha os números, 31,2% dos entrevistados citaram problemas financeiros como uma das causas de suas separações. Falta de dinheiro, a má gestão do dinheiro, não concordar com o tipo de coisas que vão gastar o dinheiro, não ter planos juntos, ok? Então, todas essas questões aí, essa pesquisa aqui também é atual, 31% de causas por causa dos problemas financeiros. Uma quarta situação, falta de intimidade ou conexão emocional. Tem muitas pessoas que acham que ter uma relação sexual é ter intimidade. Eu tenho falado aqui no consultório para os meus pacientes, meus clientes, e nas minhas postagens vocês veem isso também, que intimidade vai além de uma vida sexual. Intimidade é muito mais você conseguir falar sobre o ato sexual do que fazer o ato sexual. Ok? Então olha para vocês verem, 14% das pessoas, 14,5% dos entrevistados citaram a falta de intimidade como uma das causas de suas separações. E aí o que eles falam, que alegam? Que eles se sentem na solidão, que eles têm a desesperança, ou eles não têm mais esperança nessa relação. Eles falam que estão vivendo o desapego, né? Então tudo isso aqui pode levar à separação. E aí, espera que minha tela travou aqui, vocês estão me ouvindo aí, né? Deixa eu só correr aqui que minha tela travou. Voltemos aqui. Aí. Estou aqui de novo. E aí uma outra coisa que me chama muita atenção, e aí a que mais tem aqui separações, e eu tenho falado isso aqui cotidianamente, dia após dia. Se preocupe com a comunicação na relação de vocês. Que a maior causa de separação atualmente, com 41%, é problemas de comunicação na relação. A falta de comunicação ou a comunicação inadequada, a falha na comunicação, pode levar a mal-entendidos, ressentimentos e conflitos. E aí, por vez, levar à separação. Então, 41% dos entrevistados citaram problemas de comunicação como uma das causas de suas separações. Não é um número muito alto? Nós estamos falando aqui de 2019 para cá, os divórcios aumentaram em 300%, galera. É muito alto o número, tá? E 41% é por causa da má comunicação ou o erro aí na comunicação. E aqui é onde eu quero me ater, ok? Porque nós precisamos entender o outro e a nós mesmos para ter uma comunicação mais transparente, eficaz e compreensível. O Marshall Rosenberg, autor do livro A Comunicação Não Violenta, ele afirma que 10% dos conflitos são devido a diferenças de opinião. Apenas 10% dos conflitos são devido a diferença de opinião. Agora, pasmem, 90% devido a má comunicação. Ou seja, 90% dos nossos conflitos é por falha na comunicação. Galera, é muito alto isso aqui. E aí, hoje, eu quero te falar sobre a diferença entre homens e mulheres e como você pode conviver junto com a outra pessoa, mesmo tendo essas diferenças, ok? Então, em primeiro lugar, é importante que homens e mulheres, a gente precisa lembrar aqui ou compreender que homens e mulheres, eles são diferentes em muitos aspectos, ok? Biologicamente, hormonalmente, psicologicamente, fisicamente e daí por diante. E há diferenças marcantes que podem afetar a forma como nos comunicamos e nos relacionamos. Então essas diferenças elas são fundamentais
que a gente compreenda elas, que a gente estude elas, que a gente saiba como lidar com elas, para que a gente possa ter um relacionamento bacana aí. Então eu quero aqui usar de exemplos para essa live aqui ficar bem didática, e nós sabemos que didaticamente que as coisas ficam mais fluídas e a gente vai compreendendo melhor, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que nós sabemos que as mulheres tendem a ser mais expressivas emocionalmente. E as mulheres, elas buscam conexões emocionais mais profundas, ok? Em seus relacionamentos. Enquanto nós, homens, tendemos a se concentrar mais na solução de problemas e na realização desses problemas, ou resolver problemas. Esse é o nosso apelido, resolvedor de problemas. Então, isso pode levar a mal-entendidos e conflitos, já que as mulheres podem se sentir frustradas quando seus parceiros não respondem emocionalmente, enquanto os homens podem se sentir incompreendidos quando as mulheres não valorizam suas realizações. E aí, galera, eu quero que vocês fiquem à vontade aqui para fazer perguntas. Eu vou explanando aqui as coisas que eu anotei. E aí vocês podem fazer perguntas, podem participar, participe, como que fala? Compartilhe aí essa live, convida outras pessoas para assistir, porque aí nós só estamos começando aqui, beleza? E aí, galera, falando dessas diferenças, eu já li muitos bons livros que trazem essas diferenças ou que abordam essas diferenças. E na prática também do consultório, isso aqui fica muito nítido. Eu vejo nitidamente como isso funciona, como essa diferença funciona nas relações no dia a dia no meu consultório. Afinal, são 11 anos como psicólogo clínico e psicólogo de casais atuantes aí, ok? Olha, já tem perguntas aqui, beleza? Eu vou já pensar aqui, olha lá. E quando os papéis estão invertidos? Mulher focada na solução e homens no emocional. Aliene, topíssima a sua pergunta. E sempre que eu estiver falando de números aqui, galera, ou de situações, me ajude ou lembre-me que nós não estamos falando generalizado, estamos falando da maioria, não total, ok? Mas a maioria dos casais funciona assim. E aí, como a Aline colocou aqui, existem casais que são inverso. A mulher preocupa muito mais com questões práticas, com questões de resolver problemas, do que os homens. Mas sempre percebam alguma coisa, os relacionamentos são complementares, ok? Um sempre vai preocupar com uma coisa e o outro vai sempre preocupar com outra. E isso aqui é o bacana, é o top das relações. Porque eu costumo falar assim, galera, só Deus para fazer dois seres totalmente diferentes, colocar debaixo da casa de um teto e falar, vai funcionar. E tenho certeza, só funciona se ele estiver junto, beleza? Mas isso aqui é bacana a gente pensar isso. Então, sempre que eu estiver trazendo essas informações, não estou generalizando, mas a maioria funciona assim. Há casos, há exceções, há inversões desses papéis e está tudo bem, vocês só precisam se adequar. Então, pegue aí as informações e fala, olha, se você pensa, se você é mais racional, então pegue aí as funções ou pegue aí as informações da pessoa racional. Se você é mais emocional, pegue as informações do emocional. Beleza? Vamos que vamos. Então eu já li muitos livros e esses livros trazem essas informações. E algumas das principais diferenças que eu quero abordar aqui, que são abordadas nos livros, elas incluem diferença na comunicação. Olha aí, vamos lá. Comunicação. Hoje o fato aqui não é comunicação, tá? Amanhã nós teremos outra live e aí lá eu vou aprofundar. Mas vou dar uma pincelada rápida aqui para vocês pensarem aí na comunicação o quanto é diferente. Homens tendem a se comunicar de forma mais direta e objetiva. Os homens são mais práticos, geralmente os homens são mais práticos do que a mulher. Enquanto as mulheres geralmente preferem uma comunicação mais detalhada, ok? E emocional. Por exemplo, eu vejo isso aqui no consultório. Como que isso funciona aqui na prática aqui? Então o homem chega aqui na sessão, né? Às vezes é a sessão de casal.
E aí eu pergunto assim, para o homem e para a mulher: como foi a semana de vocês? Automaticamente, o marido, ele fala assim: olha, foi boa. Aí eu fico esperando, olho para ele, e aí aquilo para ele já explicou a semana toda, ou o dia todo. Já as mulheres, quando eu pergunto: e aí, como está? Como foi sua semana, ou como foi seu dia? As mulheres, elas têm a tendência de detalhar esse dia. E aí elas começam assim: meu dia começou às 7 horas. Acordei, tomei um café, arrumei o cabelo, antes de ir para o trabalho, deixei as crianças na escola. Cheguei no trabalho 5 para as 8 lá, que era o horário de entrar. Arrumei minha mesa. E aí minha chefe chegou de mau humor. E aí daí meu dia já ficou péssimo. E aí, só que olha pra você ver. Ela falou, descreveu todo o seu dia ou todo o período da manhã ali, em questão de 1 hora, todos os detalhes. Os homens, eles são pontuais na comunicação. Às vezes eles têm dificuldade até de comunicar, porque são muito práticos, querem resolver problemas. E as mulheres, elas conversam para gerar conexão. É sempre assim, né? Gente, não tem... Ai, ai, ai. É uma questão muito interessante, gente. E a gente precisa pensar nisso aqui. Isso aqui é, para mim, cara, na sessão, isso aqui é fundamental. Olha você ver, tanto que isso aqui é interessante. Hoje, 80% dos meus clientes, quando não são casais, vêm as mulheres. 80% dos meus clientes são mulheres. As mulheres, elas vão falando nas sessões assuntos que incomodam, assuntos que geram dúvida nelas, que tem alguns conflitos. Então ela fala da sogra, ela fala do marido, ela fala dos filhos, ela fala da casa, fala do emprego, fala da amiga, fala dela, da autoestima, fala de tudo. Os homens, quando vêm, eles são pontuais. Eles vêm, resolvem um problema e já vazam. E aí, como eu falei para vocês, tem exceções. Tem muitos homens que ficam aqui e também vão trazendo as informações, mas quando eles resolvem aquilo que eles vieram para resolver, geralmente eles vão embora e seguem a vida, ok? E tá tudo bem, tá? Mas as mulheres ficam mais tempo. Uma outra coisa, uma principal diferença que é abordada na questão da diferença entre homem e mulher, são as necessidades emocionais. Os homens, geralmente, eles precisam de um espaço, eles precisam de independência para se sentirem seguros em um relacionamento. Enquanto as mulheres tendem a precisar de segurança emocional e conexão emocional para se sentirem felizes. Ou seja, enquanto um quer o espaço, sabe aquele negócio eu vou falar isso aqui mais para frente, mas eu vou dar esse exemplo. O homem chega em casa e entra no banheiro e fica lá meia hora, 40 minutos no telefone, sem fazer nada, né? E as mulheres lá fora esperando ele para sair para conversar. Então o homem tem geralmente ele precisa de espaço. E a mulher geralmente precisa dessa conexão. Ela precisa geralmente desse apoio, dessa segurança emocional. Ela precisa ter nesse homem a segurança que ela pode confiar, que ela é ouvida, que ela é acolhida dos seus sentimentos. Essa é a palavra. Uma terceira situação aqui, né, as principais diferenças entre homens e mulheres são nas soluções de problemas. Lembra que eu falei que os homens são mais práticos e as mulheres são mais emocionais ou que precisam de mais conexão? Os homens, quando há solução de problemas, os homens tendem a querer resolver problemas imediatamente e de forma prática, enquanto as mulheres geralmente preferem discutir seus sentimentos e procurar apoio emocional antes de tomar uma decisão. Vamos lá, porque eu tenho certeza que algumas não vão concordar com isso aqui, porque quando chama para conversar, o homem foge. Aí você fala assim, como que o homem quer resolver problemas imediatos? Os homens querem resolver problemas imediatos quando eles sabem quais são os problemas. Agora, quando a mulher fala para o homem, eu preciso conversar com você, olha para você ver a armadilha que você montou para esse homem. Você chama ele para conversar, ele não sabe qual é o problema, ele acha que ele foi o causador do problema, ok? E aí a tendência dele? Fugir,
até descobrir qual é o problema, achar uma solução e te trazer. Então, eu já vou deixar uma dica aqui, ó, de ouro aqui, tá? Que não é dessa live, é da live de amanhã, mas eu já vou deixar aqui, ok? Que é, em vez de chamar para conversar, fala para ele que você quer ouvi-lo sobre um assunto determinado. Pá! E aí ele já tem, muitas das vezes, uma opinião formada sobre aquilo. Mas olha para você ver como que é interessante na solução de problemas. Gente, obrigado a todos aí que estão comentando aí, vai mandando aí, participando aí comigo aí. Tô adorando aqui ver os corações subindo aqui, corações de almas. Vamos lá, olha. Então, na solução de problemas, como que os homens muitas das vezes resolvem os problemas? Calados. Olha que loucura isso aqui. O homem geralmente ele fica calado, tentando achar uma solução para o problema que ele tem. O homem só procura uma pessoa para resolver seus problemas depois que ele tentou todas as alternativas e ele não conseguiu resolver. E quando fazem de forma prática. Lembra que eu falei do homem na terapia? Ele tentou resolver, tentou, não achou a solução. E aí o que ele faz? Ele procura então um psicólogo para ajudar a resolver aquele problema pontual que ele não conseguiu resolver. E aí é sobre aquele assunto e ponto. Beleza? Já as mulheres, elas querem criar conexão. Então elas querem ser acolhidas, e aí elas querem então falar de seus problemas. E é interessante aqui que as mulheres, quando elas se encontram, ou quando ela liga para uma amiga para falar do problema que ela está passando, elas geralmente falam de um problema uma para outra, mas elas não palpitam no problema uma da outra, tá? E eu vou depois detalhar mais isso aqui na live da comunicação. Mas geralmente mulheres conseguem falar uma com a outra sem dar palpite. Elas só ouvem, elas só acolhem. Nossa, eu estou sofrendo com isso. Nossa, amiga também, eu estou passando por isso e por aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. E aí o bicho vai pegando e elas vão, e aí sai dali feliz da vida, porque elas se ouviram, tá? E muitas das vezes os homens não conseguem fazer isso. É bem assim, né? Então a gente tem esse hábito e essas diferenças aí que são fundamentais. A gente compreendê-las para a gente viver em paz e melhorar as nossas relações. E aí, uma outra diferença. Como que o homem lida com o estresse? Paz, cheguei estressado, semana corrida, né? Os homens muitas vezes preferem lidar com o estresse sozinho. Olha aí, ele entra na caverna dele, cara. Qualquer coisa o homem quer ficar sozinho. Bicho é estranho, né? Não são todos, mas a grande maioria. Enquanto as mulheres geralmente precisam falar sobre seus problemas e buscar apoio emocional para se sentir melhor. É isso aí, Igão, meu amigo. O homem é esperto demais, mas esperta ainda é a mulher. E realmente, as mulheres são... A mulher é a cor do nosso universo. Isso aí é ali caixinha do nada. Nós mulheres somos batata. Entra no... caixinha do nada. Ou o homem entra. Gente, tem uns homens, eles sentam na televisão. Deixa eu ver se tem um controle remoto aqui. Tem um controle remoto aqui. O homem senta lá na televisão. O que ele faz? Ele liga a televisão. E aí ele fica ali, mudando os canais, né? Sem falar nada. Ele não está prestando atenção no que está passando. Ele quer ficar calado ali, mudando. Né? E as mulheres estão lá doidas para falar, e o homem está ali só desligando as tomadas, desligando os problemas, fechando as caixinhas. Né? Depois nós vamos falar sobre essas caixinhas dos nada aqui. E aí nós vamos revelando. Estou revelando, Igor. Estou entregando tudo aqui porque essas mulheres precisam compreender os homens e os homens compreender as mulheres. Porque, cara, não dá para aceitar que 42% das pessoas se divorciam por falha na comunicação. Porque muitas das vezes as pessoas, elas não se compreendem. Elas não sabem quais são as suas características pessoais, às vezes biológicas, às vezes de temperamento, às vezes de linguagem do amor, né? E elas não sabem
compreender o outro e às vezes nem a si mesmo. Então eu vou entregar tudo aqui para vocês ficarem aí e vamos diminuir essa estatística. Eu não quero ninguém mais separando por falta na falha na comunicação aqui, ok? Nem por outro motivo, né, galera? Vamos ajudar e vamos consertar as relações. É muito melhor do que descartar. Nós não somos objetos, ok? Nós precisamos tornar as nossas relações relacionais e não objetais. Fica atento aí, muito bacana. Então olha para você ver, como que o homem lida com o estresse? Aqui a gente entra na caixinha do nada ou entra no banheiro aí como as mulheres estão fazendo. O homem chega do trabalho, senta no sofá, pega o controle remoto e fica ali 15, 20 minutos calado, só mudando de canal, galera. Só tentando sem falar nenhuma palavra. Ou hoje eles colocam o fone no ouvido, e aí tem pessoas que acho que vai se identificar aqui. Pessoas hoje chegam em casa, põe o fone no ouvido, pega o celular e fica, galera, só dando gargalhada, vendo aqueles vídeos mais aleatórios do mundo. Ou uns nem usam fone, vai na altura mesmo. Né? E aí a gente precisa entender que também é uma forma de estar calado ali ou de evitar, às vezes, mais estresse. As mulheres, como elas se sentem estressadas, o que elas fazem? Ou quando ela vê esses homens assim, calados, sem comunicar, o que elas sentem? Elas provavelmente elas estão pensando assim, este homem deve ter outro, está calado demais, não quer conectar comigo, não quer me ouvir, ele não conversa comigo, eu esperei o dia todo para falar dos meus problemas e com ele, e aí ele chega e não está nem aí para mim. Olha para você ver que situação. O homem está lá calado, concentrado na caixinha do nada, e a mulher está fazendo o fantástico mundo de Bob, já pensando que ele tem outra, que ele está... Né? E aí vai, galera, e aí é um negócio muito doido. Vamos ver aqui, a participação aqui. Mônica, a mulher só precisa de amor, carinho, atenção, compreensão, beijo, dengo, elogiar, receber flores, cartinha, é básico, né, Mônica? Bem básico, assim. E aí, galera, então, olha para você ver essas diferenças. Enquanto o homem está lá calado, tentando desconectar do mundo comercial, as mulheres estão preocupadas porque eles não falam, eles não se abrem, elas precisam de um diálogo aberto. Eu compartilhei no grupo, né, no grupo exclusivo, se você não faz parte, depois você entra lá no link da bio. Compartilhei um conteúdo bem específico sobre as necessidades básicas, como os homens se sentem amados e as mulheres. 3, eu falei isso lá no grupo. E uma necessidade básica de como a mulher se sente amada é que nós, homens, tenhamos um diálogo aberto e transparente com elas. Ok? Então fica atento a isso aí, homens. Porque as mulheres elas têm necessidade de serem ouvidas, de conversar, de ouvir. E as mulheres? Maridão chegou, dá 15 minutinhos para ele, depois você conecta ele aí, beleza? E aí aqui, ó, nessa questão do estresse, aqui a gente entra numa diferença que a gente precisa compreender. No estresse, por exemplo, o homem consegue transar, ele consegue namorar, ele consegue fazer amor, ou como preferir chamar aí o ato conjugal. As mulheres não. Nós não estamos falando de diferença aqui, e eu falei que existem diferenças emocionais, biológicas, físicas, existem diferenças de todos os fatores. E aí aqui entra, olha, no estresse o homem consegue ter uma relação sexual, fazer amor ou ter qualquer coisa, um ato conjugal. As mulheres não. Por quê? Aqui entra uma das grandes diferenças emocional e inclusive na anatomia do corpo humano. Olha que interessante isso aqui, gente. O órgão do homem, olha como que as diferenças biológicas aqui. O órgão do homem é rígido, é duro. Simbolicamente, no ato sexual, o homem bate. Olha para vocês verem. O homem consegue pôr isso para fora. O homem consegue colocar todo esse estresse no ato sexual. As mulheres não. Por que isso acontece? Olha que diferença, gente, que não sei se vocês já pararam para pensar nisso. No ato sexual, o órgão da mulher, ele é um órgão que recebe, ele acolhe,
E para isso acontecer, para ter esse acolhimento, para ter essa relação sexual, o que que a mulher precisa? Estar relaxada. Ela precisa estar emocionalmente acolhida. Ela não pode estar estressada, galera. E aí onde começa a ter muitos conflitos. Porque se a gente não compreende também essa diferença biológica, essa diferença na anatomia, a gente vai ter problemas. Porque muitas das vezes o homem quer transar, fazer sexo, fazer amor, ter uma relação sexual, simplesmente para desestressar, e a mulher estressada ela não consegue fazer ou ter uma relação sexual. Lembre-se, a maioria, não são todas, ok? Então os homens, e aí aqui a gente já falou muitas das vezes aqui no meu Instagram, em postagens, que essas diferenças, elas vão fazendo, elas têm um peso muito grande na nossa relação. E a gente precisa entender isso. O sexo, ele não começa na cama, começa lá na cozinha, na sala, no passeio, no dia a dia. Vai aquecendo, né? E as mulheres vão relaxando. Fogo no parquinho, galera. Manda fogo aí. Então, aí a gente precisa, então, compreender a diferença um do outro. Não adianta você chegar em casa, você tá lá igual o micro-ondas, 30 segundos, tá pronto. E a sua mulher está fria, está estressada, nervosa, não adianta. Você precisa, né, tomar um banho relaxante, faz uma massaginha, vai aquecendo ali, e de repente fogo pega, ok? Então vamos pensando nisso aí. Vamos para a próxima aqui, diferença. Modo de lidar com as críticas. Galera, aqui o bicho pega, hein? As mulheres, geralmente, elas tendem a se sentir mais afetadas pela crítica e precisam de mais apoio emocional para lidar com ela. Enquanto os homens tendem a ser mais resistentes e lidar com a crítica de forma mais objetiva. Vou dar um exemplo aqui bem básico aqui, que todas as mulheres sabem que isso aqui acontece, e os homens também. Geralmente as mulheres, pessoalmente, elas não falam mal uma da outra pessoalmente, tete a tete, ok? Elas vão ali, faz um elogio do cabelo, fala que emagreceu, blá blá blá, blá blá blá, e vira as costas, e aí a cabeça delas começa a funcionar. Não, mas que cabelo horrível. Nossa, como essa fulana engordou. Nossa, que roupinha feia, tá? Por quê? Porque elas sabem que a crítica ofende muito a elas. Já os homens, eles são mais diretos nesse ponto. Os homens chegam pro outro, galera, e ele já chega comentando já rasgado, né, vamos dizer assim. Já chama de gordo, de careca, né, de barrigudo, né? E com outras palavras de baixo calão aqui. Mas quando ele sai da presença do homem, ele fala: ah, rapaz, esse cara é top demais, meu amigo demais, né? Eu tava num final de semana que passou, eu tava fazendo um encontro de casais, dando palestra no encontro de casais, e o cara veio no meu ouvido assim, bem de perto, e falou assim: rapaz, como que eu falo, eu posso falar que a minha mulher tá gorda? Eu falei: rapaz, se você quiser um divórcio, começa por aí. Tá? Por quê? Porque as críticas às vezes ofendem muitas mulheres. E aí, olha pra você ver que é interessante. Eu quero falar com vocês, numa dessas 3 lives que a gente vai fazer, sobre as linguagens do amor, tá? E se a mulher tem uma linguagem de amor, que é a palavra de afirmações, falar mal, criticar essa mulher, pode soar para ela como algo que você odeia ela, tá? Então fiquem atentos aí, vão me acompanhando aí, porque ainda tem muito conteúdo aqui, beleza? Essa live aqui é um aquecimento aqui dos conteúdos, galera, que top, tem muita coisa aqui ainda, fica aí comigo, tá? E aí, então a gente precisa pensar nisso. Uma outra diferença, né, na forma de lidar, que eu anotei aqui, é na questão do trabalho, a abordagem ao trabalho. Os homens tendem a se concentrar mais em atingir metas e resultados, enquanto as mulheres tendem a se concentrar mais em criar um ambiente de trabalho colaborativo e agradável. Se vocês começarem a observar, os homens eles correm muito atrás das coisas. Eles querem coisas grandes. Eles querem um carrão, um mulherão,
um salário muito alto, posição muito alta, eles são competitivos. O homem vai comprar flores para a mulher, o que eles fazem? Eles querem comprar muitas flores. Eles vão lá e buscam um buquê de flor lá do maior, porque eles querem impressionar. E eu sempre falo para os homens, olha, se você der um buquê com 50 flores ou uma flor, você vai contar um ponto com as mulheres. Porque as mulheres veem isso de forma diferente. Ok? E aí é muito bacana. O interessante é que a gente precisa pensar nisso. As mulheres, elas gostam de ser lembradas. Elas gostam de criar essa conexão. Nossa, ele lembrou de mim, me mandou uma rosa, me deu um bombom, me deu um presente. Os homens, eles gostam de coisas grandes. Ok? Então, no trabalho é a mesma coisa. Uma outra coisa aqui que eu já falei aqui, vou só reforçar. Os homens, eles têm necessidade, eles têm mais necessidade de tempo sozinhos para recarregar emocionalmente, ok? Enquanto as mulheres, elas tendem a buscar mais conexão emocional com outras pessoas. Por isso que os homens ficam aí 30 minutos no banheiro sem fazer nada, né? E antigamente, as mulheres falam, mas Maria, depois que saiu esse celular, cara, não era. Eu lembro do meu pai ir com jornal impresso pro banheiro. Alguns banheiros tinham porta-revista. Eu tô meio velho, mas não tô tão velho assim não. Mas eu lembro que tinha isso nos banheiros, porta-revista, tinha jornal, tinha um punhado de coisas aí. E aí, os homens sempre gostaram de ficar lá isolados, lá no mundinho deles, isolados. A mulher do outro lado, lá fora do banheiro, vamos dizer assim, elas ficam doidas para falar. Tá? Porque elas criam conexão, elas falam, elas precisam de verbalizar isso aqui. Aqui tem uma participação. Meu marido fala que não liga para datas comemorativas e isso me deixa muito mal. Ô Bruna, isso aqui tem muito a ver com as linguagens do amor, ok? Se para você isso faz muito sentido, você precisa verbalizar isso para ele, ok? Falar, olha, para mim isso aqui é muito importante. Se para você não é, beleza, mas eu preciso que você valide o meu sentimento. Talvez ele não faz questão para ele, mas se faz para você, precisa ter essa fala aí e fazer um contrato bem feito, beleza? Então, olha, não falte, ó. Eu estou fazendo hoje, vou fazer uma live amanhã e quarta-feira de novo. E nós vamos aprofundar nessas coisas aqui, tá bom? É a Bruna, né? Bruna, então nós vamos aprofundar nisso aqui. Então, não deixe de assistir às próximas lives. Banheiro é um momento de reflexão. Não tem outro lugar, gente. Ok? Então, mas ó, evite aí também, galera, banheiro aí, porque tem estatística aí falando que tem dado problema isso aí, viu? Vai ler isso aí, né, galera? Ok? Então, quando eu falo que a mulher está do lado de fora, esperando o homem sair para conversar, eu lembro de uma vez, acho isso aqui muito interessante, me entendam, tá? Não é pejorativo, mas para vocês entenderem a diferença entre homem e mulher. Eu estava assistindo uma live, uma palestra de um cara famoso, muito engraçado, por sinal, e aí ele falava assim que quando o homem chega em casa, ele olha para a mulher e ele vê uma vagina enorme. Ele chega estressado do serviço, ele olha para a mulher e ele quer transar, ele quer namorar, ele quer descarregar o seu estresse. Por outro lado, quando a mulher vê esse homem chegando ou chega em casa do trabalho e encontra o homem, o que ela vê? Ela vê uma orelha muito grande e aí ela quer falar, ela quer comentar, porque é a forma dela pôr para fora o seu estresse, pôr para fora o seu sentimento, falar de tudo o que aconteceu no dia a dia e outras coisas assim, tá? Então olha para vocês verem que interessante. Essas diferenças, elas precisam ser entendidas para a gente melhorar as nossas relações, galera. Ok? E aí, o que a gente precisa entender? Que nós somos totalmente, às vezes, totalmente diferentes, mas nós escolhemos um ao outro. Não tem como fugir disso. Você é quem escolheu o seu cônjuge. Então a gente precisa entender isso. Ok? E aí, vamos lá. Mais uma diferença aqui para a gente cair nas questões mais físicas aqui do cérebro. Comportamento em situações de estresse. Homens tendem a se tornar mais
focados e orientados para a solução em situações de estresse. Já as mulheres, elas tendem a se sentir mais emotivas e precisam de mais apoio emocional. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vocês gostam, né, gente? Quando fala, né? A diferença. Vocês sabiam dessa diferença? Comenta aqui. Como que é para vocês? Tem muita novidade aqui ou vocês já sabiam disso aqui tudo? Mas nós homens somos orelhudos mesmo, hein? Meu amigo, você não viu nada. Mas vamos lá. Aline. Fica constrangido, não fica revoltada, não, Aline, que isso acontece, viu? Tem outras pessoas aqui que eu acompanho que também tem esse mesmo comportamento. Fica em paz, é assim mesmo. Mas, por outro lado, o marido, né, tem esses outro tipo de comportamento. Mas olha que interessante. Vamos no comportamento de situações de estresse. Exemplo prático. Acidente de trânsito. Bateu o carro. Se o homem consegue controlar suas emoções, vamos pensar assim, ele desce do carro, ele já vai para as questões práticas, é a colérica, né? Aline, tem a ver também com os temperamentos, né? Pode ser que sim. Realmente, você pontuou firme, tá vendo? Em terapia em dia é isso aí, galera. A pessoa já bate, já sabe, já se conhece e já vai fazendo. Olha o que eu quero trazer aqui. Em situações de estresse, como que os homens funcionam e como que as mulheres funcionam. Bateu o carro, o homem já desce, ele já vai resolver o problema ali. Pega o contato, ou anota a placa, ou ele já liga para a polícia, ou liga para o bombeiro. É rápido, prático, vão resolver. As mulheres, o que acontece quando bate o carro? Gente, muitas das vezes, elas se desesperam emocionalmente, elas começam a chorar, elas entram em pânico, aí elas querem ligar para quem? O marido. Precisa o marido ir lá ajudar. Eu acho isso aqui fenomenal, porque esse é o papel do homem, proteger da segurança emocional para a mulher, né? Então ela precisa participar disso aí. Só que elas precisam desse apoio emocional, né? E aí elas precisam que nós estejamos presentes dando esse apoio. Eu tenho falado aqui no consultório, galera, que as mulheres, elas não precisam do homem só para pagar a conta. Elas não precisam mais de um homem para sustentá-las financeiramente. Elas precisam de um companheiro, elas precisam de segurança emocional, elas precisam de alguém que traga segurança emocional, que traga para elas uma questão de confiança e que as ouça, que elas possam se sentir acolhidas. Né? Os homens a mesma coisa. Os homens precisam ter essa segurança emocional nas mulheres, uma parceira, uma companheira, alguém que venha ajudar eles, beleza? Então vamos lá. Existe um outro livro, e eu anotei aqui, bem bacana, e aí nós estamos partindo aqui para o final já, galera. Aproveita aí, aproveita aí, porque a gente vai olhando aqui as mensagens de vocês aqui, tentando responder. Olha que pergunta bacana aqui, ó. Quem é mais resiliente no casamento, a mulher ou o homem? Falando sério, galera, eu acho que as mulheres são muito mais resilientes, tá? Em todos os aspectos, no sentido assim, elas lutam mais, elas têm uma percepção mais aguçada de futuros problemas, tanto que geralmente, ou na maioria das vezes, as mulheres chamam para terapia quando o problema ainda é pequeno, ok? Elas pontuam isso, falam, vamos para terapia, olha, nós precisamos melhorar a nossa relação. E muitas das vezes nós, homens, ignoramos isso. Tá? Acho que tem que trocar de marido. Não, Elvio, não precisa trocar não. Tá? Olha o que eu estou falando aqui, ó. Se você tem essa percepção e se você percebe que o seu relacionamento está ruim, você pode consertar isso. A Aline falou uma palavra que eu uso muito aqui, alinhar. Se você decolou, está no casamento, o avião, o que ele faz durante o voo? Ele vai alinhando, ele vai realinhando, ajustando a rota. Às vezes é porque vocês não estão se compreendendo muito bem, não se compreende a si e às vezes complica um pouco. Então por que eu estou falando que as mulheres às vezes é mais resiliente? Olha para você, elas conseguem fazer isso, elas pontuam quando a relação está ruim, elas convidam para uma relação e aí elas
consegue suportar muito mais coisas na relação do que o homem. Ponto. Vamos lá, olha que interessante. O homem, quando a relação está ruim, muitas das vezes ele não toma iniciativa, ele vai se isolando, ficando cada vez mais calado, cada vez mais ausente. Olha para você ver como que o homem reage. E aí a gente precisa entender que ele não consegue terminar uma relação. Ele vai esfriando, às vezes até trai para que a mulher termine essa relação. Por outro lado, a mulher, elas vão levando, vai tentando, vai se esforçando. Cara, mas quando a mulher resolve terminar uma relação, mano, vou te falar um negócio. Não existe terapia que faça ela voltar. Eu já tive experiência aqui, a mulher chegar aqui e falar, cara, eu tomei ranço, agora eu não quero mais, já tentei tudo e não deu certo. O cara não quis vir, e aí isso é muito difícil reverter. Então, se você percebe que sua relação está ruim, está fria, procura terapia o quanto antes. Procure ajuda profissional, procure bons terapeutas, procure conteúdos igual esse aqui que eu estou dando, que vocês vão perceber e dá tempo de resolver, ok? Tem muitas coisas que dá para fazer. A Aline está trazendo aqui a visão ampliada que as mulheres têm, visão panorâmica, faz com que a gente tenha a percepção mais aguçada mesmo. Olha, eu vou trazer aqui, Aline, os próximos conteúdos aqui, ó, que eu anotei, fala sobre isso aqui, ó. Tem um livro que fala o cérebro dela e o cérebro dele. É Loan Brizendine, tá? É um livro, ó, o cérebro dela e o cérebro dele. Olha o que esse cara traz aqui. Ele fala que há diferenças físicas e emocionais no cérebro, ok? E eu separei aqui algumas que vocês vão compreender melhor. Olha para você ver. Características do cérebro humano, masculino, desculpa. Características do cérebro masculino. Os homens são mais propensos a pensar em sexo. Olha aí. Tem tendência a ser mais agressivos. Isso é o homem, o cérebro do homem, fisicamente e emocionalmente. O cérebro masculino tem maior habilidade para raciocínio espacial e matemático. Vamos lá. O cérebro masculino tem maior tendência a tomar decisões rápidas e a agir com base na lógica, desde que ele saiba o problema, ok? E tem menor habilidade para decodificar sinais emocionais em outros. É o que você está falando aqui, Aline. O homem ele tem menos percepção de questões, muitas das vezes, emocionais, de perceber que uma coisa está esfriando ou está distanciando, ok? As características do cérebro feminino. Tendência a ser mais empática e sensível, as mulheres. Tem tendência, ou a maior habilidade das mulheres, as mulheres têm mais habilidade para decodificar sinais emocionais em outros. As mulheres têm mais essa tendência. A mulher tem mais habilidade para lidar com a linguagem e a comunicação verbal. A mulher tem tendência a tomar decisões com base na intuição e na percepção emocional. Olha que interessante isso aqui, galera. Isso aqui são estudos aí publicados e tem livros interessantes para falar sobre isso aqui. Eu estou trazendo tudo para vocês de forma gratuita, beleza? Tendência a buscar apoio emocional em momentos de estresse. Então, essas aqui, tudo que eu trouxe para vocês, são algumas diferenças que elenquei para essa live aqui. E há muitas outras coisas que poderemos falar, mas aqui dá para ter um apanhado geral das diferenças e vocês perceberem que realmente tem muitas diferenças, ok? Se alguém quiser enviar perguntas aí, ainda dá tempo de responder, tá? E eu vou, antes dessas perguntas, eu vou responder aqui algumas perguntas, mas eu quero também agora, a partir de agora, dar algumas dicas aqui bem rápido para a gente encerrar. Eu estou aqui batendo quase 1 hora de live aqui e espero ter ajudado vocês e estar ajudando vocês. Mas olha que interessante. Eu estou tentando de todas as formas, mas... Elba, você inclusive, Elba, você pode fazer terapia sozinha para aprender a convidar esse homem para fazer terapia ou lidar com esse homem. Eu falo que muitas das vezes as pessoas que fazem terapia fazem
Porque quem deveria fazer não está fazendo. E aí a pessoa faz para lidar com essa pessoa. Olha aqui. Beleza? Galera, eu vou entrar aqui então agora e eu vou dar dicas para vocês de como lidar com essas diferenças, tá? Eu elenquei aqui 4 dicas aqui, coisa bem rápida, mas a gente já falou bastante coisa que eu acredito que vocês tenham aí anotado alguma coisa, ajudado com vocês aí, essa é a intenção aqui. Vamos lá. Dicas para lidar com essas diferenças. Qual que é a primeira dica aqui que eu quero deixar para vocês? Comunique-se de forma clara e direta. Olha para você ver. Isso aí, ó. Seja clara, ok? Não ataque. Isso que eu vou falar na live de comunicação amanhã. Não ataque. Fale de seu sentimento. Fala como você se sente mediante uma situação. Então, comunique-se de forma clara e direta. Homens e mulheres podem ter estilos de comunicação diferentes, mas é importante comunicar-se de forma clara e direta para evitar mal-entendidos. Seja honesta sobre seus sentimentos e expectativas e ouça ativamente o que seu cônjuge tem a dizer. Segunda dica: respeite as diferenças. Em vez de tentar mudar o comportamento do outro, aprenda a respeitar as diferenças e aceitá-las. Tente se colocar no lugar de seu cônjuge e entender sua perspectiva. Afinal, quem o escolheu foi você. Terceira dica: encontre equilíbrio. Em vez de tentar ser como o outro, encontre um equilíbrio que permita se expressar e ser valorizado. Por exemplo, os homens podem tentar ser mais expressivos emocionalmente, verbalizar mais, enquanto as mulheres podem valorizar as realizações de seus parceiros, ok? E a quarta dica de hoje: busque ajuda profissional. Se as diferenças entre você e o seu parceiro estão causando problemas sérios em seu relacionamento, considere buscar ajuda profissional. Um bom psicólogo de casal pode ajudá-los a entender melhor suas diferenças e encontrar soluções práticas para conviver melhor. Ok? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Antes de encerrar, eu vou tentar ver aqui o que está acontecendo aqui. Algumas participações aqui especiais. Essa live é uma sessão de terapia. Que bom que vocês estão se sentindo assim. Micaela, você faz terapia com os dois? Te conheci hoje. Sim, Micaela. Faço terapia de casal, faço terapia individual, ok? Estamos aí para servi-los no que for necessário. Bruna, seu marido tá certinho. Realmente, terapeutas também têm problemas na vida. Mas a diferença em nós terapeutas, aqui no consultório, terapeutas fora do consultório, que nós somos pessoas normais, tá? Médico tem problema de saúde, dentista tem problema de dente, terapeutas também tem problema, é lógico que temos, mas nós estudamos para ajudá-los a compreender melhor, a resolver os conflitos, a desatar os nós. E aí, pode falar para o seu marido que inclusive terapeutas, psicólogos fazem terapia para lidar com seus próprios problemas, tá? Então nós somos preparados tecnicamente para lidar com problemas. Então fala para ele vir de boa, se ele quiser vir numa terapia para ver como que é, para sentir o ambiente, para ser acolhido, tenho o maior prazer de atender vocês. E também faço terapia de casal ou individual online também, caso vocês não são daqui. Casamento errado? Não, vocês não estão no casamento errado. Tá? Às vezes só precisa alinhar algumas coisas aí. Micaela, faz. Já fiz e se pudesse voltaria. Em breve, Aline. Isso é tudo tempo. É bem assim. Os homens têm essa tendência mesmo. Mas vocês, mulheres, podem fazer. Sem preocupação. Sair da dependência emocional. Isso aí. Trabalham com essa questão aí da autoestima de vocês, mulheres. Os homens também. Já estamos fazendo a terapia com você nessa live. Isso aí. Olha, nós estamos aqui, galera. Estamos aqui para ajudá-los vocês mesmos. Beleza?
Vai, Elvio. Faz. Eu falo o seguinte aqui, ó. É a minha última participação para vocês entenderem. Qual que é a dificuldade, às vezes, de um fazer e o outro não? O desequilíbrio. Lembra que eu falei aqui em uma das dicas? Achar o equilíbrio? O relacionamento é uma balancinha. A gente vai equilibrando. Um abre mão, outro abre mão. A gente vai caminhando. E aí a gente precisa entender o seguinte. Se somente um faz terapia, olha, o jogo vai ficando o quê? Desequilibrado. Uma hora isso pode romper, ok? Então, tem um problema no relacionamento, convença o outro. Fala, olha, seria muito importante para mim, seria muito importante para os outros, ou para nós dois, melhorar a nossa relação e fazer aquilo, para que vocês possam fazer terapia juntos. Fala, vamos lá testar. O terapeuta é confiável, vamos fazer 1, 2, 3 sessões lá, se você não gostar, beleza, e aí bacana, e por aí vai, ok? Então pense nisso. Aqui a gente precisa entender que há diferenças que são conciliáveis. Olha aqui, em resumo, é possível conviver em resumo, é possível conviver e até mesmo aproveitar as diferenças entre homens e mulheres. O que eu quero falar para vocês? Sejam autorresponsáveis pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu relacionamento, pelos seus atos. Lembre-se, olha aqui que importante essa frase aqui. Ela não é minha, é do Gary Chapman. Não há problemas irreconciliáveis. Há pessoas que não querem se reconciliar.